Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais só uns minutinhos aqui para ver se mais colegas entram na sala. Boa noite, ok. Vamos lá, pessoal. Eu acho que o quórum já está bom. A gente já pode iniciar aqui esse nosso conteúdo. Eu vou abrir aqui para vocês e vocês aproveitam e já dão uma olhada. Questão do sistema para quem entregou nosso material. Hoje é a nossa data da nossa prova, se encerra hoje. Eu vou confirmar para vocês quem já entregou e quem não, porque várias pessoas estão pedindo para eu confirmar se eu recebi aqui no sistema o material. Então eu estou abrindo aqui da prova de vocês. Eu estou abrindo só para confirmar aqui de quem eu já recebi e quem não.
Tô pegando aqui, pessoal. Eu vou confirmar para vocês quem já me entregou e quem não. Me perguntaram aqui sobre a quinta questão. Como funciona a época de pagamento da letra de câmbio? E aí me perguntaram se era para falar somente sobre os vencimentos é, não convencionais. Pessoal, é para vocês falarem o máximo que vocês souberem que vocês puderem. Então não se limitem somente a isso. É uma questão bem aberta, a quinta questão da nossa prova. Então não precisa se limitar a esse fato e a essa parte. Vamos lá, eu vou fazer aqui a confirmação. Eu já recebi, pessoal, a prova da Adriene, eu já recebi a prova da Alicia, da Amanda, da Ana Gabriela, da Ana Thaís, da Andréa, da Antônia Rafaela, recebi do Arnaldo, da Chayenne, Daniel, Daniel Nepomuceno e Daniel Andrade Fialho, recebi do Douglas, recebi do Arinaldo, recebi da Francelena, recebi do Gilderlan, recebi da Glenda, recebi do Jadiel, recebi do Jadiel, recebi a do prova do Jailson, recebi da Maria Júlia, José Ângelo, José Antônio, da Letícia, da Maria Júlia, da Merielle, da Milene, do Pedro Silvino, da Raíza, da Rídila, recebi também da Sâmia e do Tiago Arilo. São as provas que eu já recebi. Quem eu não chamei é porque eu ainda não recebi as provas aqui no sistema. Então, pessoal, peço que vocês concluam hoje, porque ao final do prazo de vocês eu tenho que enviar um relatório para a coordenação. Então, eu não vou poder estender o prazo de vocês. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Sim.
Ah, tá muito silencioso vocês estão muito quietos. Fiquei na dúvida se vocês estavam me ouvindo. Então, pessoal, basicamente a nossa prova, ela se encerra hoje. Espero que vocês tenham feito essa prova, uma prova boa. Vai me dar muito trabalho corrigir essas provas, com certeza, porque são questões discursivas. Então vai me dar um trabalho enorme, gigantesco. E na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso slide sobre letra de câmbio. Deixa eu compartilhar logo aqui. A gente já iniciou essa parte de letra de câmbio, né? A gente avançou bastante. Pronto, vamos ficar aqui em vencimentos não convencionais ou vencimentos legais, que até perguntaram na prova se era para colocar. Os vencimentos não convencionais ou vencimentos legais, eles são nada mais que as formas legais de vencimento da letra de câmbio. Ele vai estar constante na lei uniforme de Genebra, nossa, e ele vai se dar basicamente em razão de três fatos. Quando ele é protestado por falta de aceite ou a recusa nesse aceite, pela falência do aceitante e também pela falência do sacador quando a letra não é aceitável. Então, quando essa letra de câmbio ela é protestada pela falta ou recusa do aceite, nós vamos ter que, se é aceito, o vencimento se dará na data convencionada. Se houver uma recusa do aceite, o vencimento considera-se antecipado, autorizando o portador a voltar-se contra os demais coobrigados. Ou seja, pessoal, só retornando aqui o slide. Ou seja, então, a falta do aceite ou a recusa do aceite, ele vai ter algumas consequências. Se é aceito, normalmente, ele vai se vencer na data normal. Se houver uma recusa desse aceite, o vencimento é antecipado, autorizando-se desde logo a voltar-se contra os demais cobrigados naquela letra de câmbio. Em caso de falência do aceitante, nós vamos ter o caso de vencimento antecipado também, podendo o portador executar individualmente os cobrigados e concomitantemente, ou seja, de forma igual, isonômica, naquele mesmo momento, habilitar o crédito na falência do aceitante. Nós temos ainda uma possibilidade de falência do sacador, no caso da letra de câmbio não ser aceitável. Esse caso ele também está previsto no artigo 10º da Lei de Forma de Genebra, e ele vai ser aplicável nas letras de câmbio que são pagáveis fora do Brasil. A contagem de prazo, ela vai estar
escrita no artigo 36 na Lei Uniforme de Genebra e no artigo 17 da Lei Saraiva. Ele vai me dizer lá que o prazo ele é contíguo, ou seja, o prazo ele é contíguo e não vai se interromper em domingos ou feriados. O que isso quer dizer? Quando eu digo que o prazo é contíguo, que ele é contínuo, ele não vai suspender, não vai se interromper normalmente, seja por feriados, seja por domingos, ou seja, não interessa para ele se é dia útil ou dia não útil. A sua contagem é uma contagem em prazos, dias normais, que é o prazo contínuo. Se o vencimento cair dessa letra de câmbio, cair num domingo ou num feriado, o prazo vai se prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Imaginemos que foi assinado uma letra de câmbio dizendo que o vencimento dela se daria com 30 dias. Ocorre que essa letra de câmbio foi assinada no dia 1º de abril. Com 30 dias, em tese, ela será dia 1º de maio. Como 1º de maio é um feriado, o que acontece? A gente vai prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Esse prazo fixado, ele pode ser fixado em um ou mais meses de um determinado termo e vencerá no dia correspondente a esse termo, decorridos os prazos mencionados. Ou seja, eu posso colocar lá na nossa letra de câmbio que ela vencerá daqui a 2 meses a contar daquela data. Imaginemos que temos um prazo, um vencimento que será no dia 25, aliás, uma letra de câmbio assinada no dia 25 de janeiro. 25 de janeiro, e nós dissemos lá que o prazo de vencimento dela será 2 meses a contar aliás, a contar do aceite, né? Digamos que o aceite se deu 15 de janeiro. E aí nosso vencimento será dia 15 de dezembro. Então, o primeiro dia útil subsequente será dia 16. Se fosse dia 25 de janeiro, tivesse assinado, eu contaria 11 meses, seria dia 25 de dezembro. Como 25 de dezembro é um dia feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente. O prazo que consignar o princípio, o meio ou o fim do mês será ele considerado pelos dias 1º, 15 ou e 15 e 30 daquele mês. Ou seja, eu posso consignar lá na minha letra de câmbio que ele vencerá no princípio do mês de março, ou seja, no dia 1º, em meados do mês de março, dia 15, no final do mês de março, dia 30. Então, quando minha letra de câmbio ela falar em princípios, em meado, em fins, ela será dia 1º, dia 15 e dia 30 daquele mês. Pessoal, vocês estão tendo um vazamentozinho de áudio aqui, deixa eu identificar aqui de onde é que eu estou tendo esse áudio vazando aqui. Acho que eu já localizei. Pronto, agora vai melhorar. Então, pessoal, eu ainda tenho a questão, nessa contagem de prazos, a questão de que o dia do saque e o dia do aceite não são contados na contagem do vencimento do título, quando ele é a certo termo. Ou seja, eu não conto esse prazo, eu desconsidero o dia que foi feito o saque e o dia que é feito o aceite. Ou seja, eu pego o primeiro dia útil subsequente. Se eu digo que é 5 dias a contar do aceite,
eu excluo o dia do início e incluo o dia do vencimento, o dia final. Ou seja, se eu der o aceite no dia primeiro, eu digo que o vencimento se dará 5 dias a partir do aceite, eu desconsidero o dia primeiro e eu começo a contar dia 2. Então, dia 2 vai ser o primeiro dia 3 vai ser o segundo, 4 vai ser o dia 3, vai ser o terceiro dia, 5 será o quarto dia e, e dia 6 será o quinto dia. Então, no quinto dia, que é o dia 6, ele será ocorrer o vencimento desse minha letra de câmbio. Na letra de câmbio, se não tiver uma época de pagamento, a sua ausência vai acarretar, não irá acarretar invalidade ou restrição à circulação do seu título, pois entende-se que, se não tem época de pagamento nessa nossa letra de câmbio, considere-se que o pagamento é à vista, ou seja, é a partir da sua apresentação. Isso tudo quem vai me dizer é o artigo 2º da Lei Uniforme de Genebra. Ou seja, se tiver um prazo para vencimento, vai ser naquele prazo. Se eu disser que o prazo é no princípio do mês, é dia 1º. Se eu disser que o prazo é meados do mês, é dia 15. Se eu disser que é no final do mês, é dia 30. Se eu disser, se eu não colocar prazo de vencimento, ou porque eu esqueci, ou porque eu deliberadamente não quis colocar, considera-se que aquela letra de câmbio é pagamento à vista, ou seja, a partir da sua apresentação. Nós temos vários institutos cambiários na letra de câmbio. Um deles é a figura do saque, que é a operação de emissão de letra de câmbio. Para a validade deste título, é indispensável a obediência de requisitos formais, a capacidade e o objeto lícito. Vão se agregar outras questões. Dentro dessas questões adicionais, nós podemos citar que cláusula não há ordem, cláusula sem protesto, cláusula de juros, cláusula de pagamento em moeda estrangeira, cláusula de proibição de aceite, cláusula de proibição de aceite antes de determinada data, cláusula sem garantia. São várias cláusulas. Eu vou resumir essas cláusulas aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil. A cláusula não há ordem é colocado nesse título a expressão não há ordem, ou não circulável, ou não transferível, em que o sacador, o sacador ou qualquer endossante, ele pode colocar essa cláusula proibindo que aquele título deixe de circular. Então, quando esse título, que é a letra de câmbio, tiver uma cláusula numa ordem, ele vai dizer lá que ele não é circulável, ou que não pode ocorrer mais endossos, não é mais transferível. Uma cláusula sem protesto é quando se isenta o portador de promover o protesto na falta de aceite ou de pagamento. O seu direito de ação continua inalterado. Você vai incluir nesse título a expressão sem despesas, protesto desnecessário. Figura do protesto é uma figura bem recorrente para você fazer a cobrança de dívidas, em que, para você fazer uma cobrança, muitas vezes você tem que fazer o protesto em cartório. Nesse caso, caso eu queira fazer uma cláusula sem protesto, eu vou dizer que não é necessário fazer o protesto. Então, simplesmente eu coloco protesto desnecessário ou simplesmente sem despesas. As cláusulas de juros. Professor, Oi, mas o que é o protesto? protesto, como eu acabei de falar. O protesto é quando você tem um título de crédito ou você tem uma dívida instrumentalizada por qualquer documento. O protesto ele não é exclusivo das letras de câmbio.
ou dos títulos de crédito. É toda e qualquer dívida, ela pode ser protestada perante um cartório. Você vai levar sua dívida, alguém leva a sua dívida lá, o credor vai levar a sua dívida ao cartório. Quando ele comparece ao cartório, ele vai dizer: olha, eu quero protestar aqui, por exemplo, a Letícia. E ao fazer esse protesto, ele apresenta o documento que instrui essa dívida. O cartório vai enviar uma carta para a Letícia para que ela, no prazo de 3 dias, pague aquela dívida, sob pena de protesto. Ou seja, se a Letícia não pagar aquela dívida, o cartório vai constar lá que ela é uma devedora. E esse cartório ele faz a comunicação com vários outros cartórios. Ou seja, vai constar em qualquer cartório do Brasil que a Letícia é devedora de valores. E isso pode ocasionar restrições em créditos nas instituições financeiras também. Ou seja, o protesto nada mais é do que o ato de protestar o nome de uma determinada pessoa por dívida. Então, essa cláusula sem protesto é dizer, olha, para você que tem uma letra de câmbio, não precisará fazer esse protesto em cartório dessa letra de câmbio, pois ela tem uma cláusula sem protesto, ou seja, você pode executar diretamente uma ação judicial para a cobrança daquela letra de câmbio. Ok, Letícia? Ok. Cláusula de juros. Na criação da letra, se ela é pagável à vista ou a certo tempo de vista, o sacador pode estipular a cobrança de juros, que se presume contados na data de emissão da letra, salvo indicação diversa. Ou seja, eu posso colocar nessa minha letra de câmbio que ela possa ter juros de 1% ao mês a contar de determinada data. E vai ser presumido que ela vai ser a partir da sua emissão. Imaginemos que, entretanto, a minha letra de câmbio foi omissa. Se a minha letra de câmbio for omissa quanto a qualquer tipo de juros, considera-se que o valor a ser pago é o valor que constante na própria letra. Por exemplo, se eu emito uma letra de câmbio dizendo que eu sou devedor de R$ 1.000 para ser pago daqui a 11 meses, então daqui a 11 meses, essa letra de câmbio irá valer os mesmos R$ 1.000 de quando ela foi emitida. Entretanto, eu posso colocar lá na minha letra de câmbio que a letra de câmbio ela tem um pagamento de R$ 1.000, entretanto, com vencimento de 11 meses, e que correrá juros de correção monetária de 1% ao mês. Então, você vai contar 1% ao mês durante os 11 meses. Se não disser uma data específica de quando inicia os juros, considera-se que inicia-se os juros a partir da sua emissão. Cláusula de pagamento em moeda estrangeira. Se ele for pagável em outro local, ele pode ser sim feito com moeda estrangeira ou com moeda escrita. Se esse valor for pago no Brasil, pode-se preencher com a moeda estrangeira, porém, esse pagamento deverá ser feito em real, ou seja, cláusula de pagamento em moeda estrangeira. Se eu estou emitindo lá nos Estados Unidos e esse valor ele deverá ser pago nos Estados Unidos, claramente eu vou ter que pagar em dólar, por exemplo. Porém, se ele for pagável
no Brasil tivesse sido emitido lá fora, pode ser que o americano tenha pedido para eu emitir em dólar. Então, se esse pagamento ele é em dólar, quando ele for pago, se ele for pago aqui no Brasil, ele necessariamente, observe que eu utilizei a expressão, o pagamento deverá, ou seja, obrigatoriamente será pago em real. Vai fazer a conversão do câmbio do dia. Então, a cláusula de pagamento em moeda estrangeira é uma cláusula que vai constar no nosso título, em que vai ocorrer a conversão desse pagamento no dia. A cláusula de proibição de aceite. O sacador pode inserir uma cláusula de proibição de apresentação para aceite, salvo em três hipóteses. Primeiro, se é uma letra vencível a certo termo de vista, pois a sua apresentação é uma apresentação obrigatória. Letra domiciliada. Se essa letra de câmbio é pagável no domicílio de terceiro, na localidade onde o sacado tem um domicílio, como em uma outra localidade. Ou então, se essa letra for pagável em localidade diversa da domicílio do devedor. Em ambos, porque o sacado deve assentir ou não quanto ao fato da obrigação ser exigida em local diverso do seu domicílio. Então, eu posso ter na minha letra de câmbio uma cláusula de proibição de aceite, ou seja, ela vai me dizer que o aceite é proibido naquela letra de câmbio, salvo nessas três possibilidades que eu coloquei para vocês: a linha A, a linha B e a linha C. Eu ainda posso ter uma cláusula de proibição de aceite antes de determinada data. Ou seja, eu vou dizer que antes do dia 10 de junho de 2020 é proibido o aceite. Ou seja, depois do dia 10 de junho de 2020, o aceite torna-se obrigatório ou torna-se permitido. Para estipular que a apresentação do aceite não se efetue aquém ou abaixo de um vencimento de um determinado título. Eu posso ter ainda na minha letra de câmbio uma cláusula chamada uma cláusula sem garantia, em que os efeitos produzidos pelo endosso são da transferência desse título e a vinculação do endossante ao pagamento, passando este a figurar como um dos seus devedores. Somente não ocorrerá esta responsabilidade do pagamento do título pelo endossante se for incluída a cláusula de sem garantia. Ao estabelecer-se assim, pague-se sem garantia. Ou seja, a cláusula de pagamento sem garantia é uma cláusula que nós podemos constar no nosso título de crédito, em que o endossante daquele título de crédito, em que a regra geral é o endossante, toda vez que ele fizer um endosso, ou seja, ele assinar para transferir uma letra de câmbio, um título de crédito, ele vai se responsabilizar de forma solidária pela existência do crédito e pelo seu pagamento. Entretanto, pode ocorrer que, ao se colocar uma cláusula sem garantia, o endossante não vai ser devedor solidário daquele título de crédito. Por quê? Porque foi colocada a chamada cláusula sem garantia. Basta colocar o endossante, colocar nesse título, pague-se sem garantia a fulano de tal. Ou seja, ele está endossando, entretanto, ele está se subtraindo do direito de ser um devedor solidário. Neste caso, o título terá apenas dois devedores,
ou seja, o aceitante e o sacador, pois o endossante ele se exonerou da cobrigação, ou seja, no momento que ele disse pague-se sem a garantia, ele foi exonerado desta cobrigação conjunta. Ok, pessoal? Pessoal, daqui a 5 minutinhos eu vou fazer a chamada para vocês ficarem um pouco acordados. Acho que deve estar muita gente dormindo, cochilando aí, só de corpo presente. Porque, pessoal, esse assunto, ele é um assunto bem detalhado mesmo. Então, é normal a gente ficar um pouco mais disperso, porque é um assunto bem técnico e é bem específico, né? Esse assunto da letra de câmbio. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Aleluia. Obrigado, Glenda. Aceite. O aceite, pessoal, ele vai ter como conceito que aceite é o ato de vontade materializado pela aposição de assinatura no título, mediante no qual o sacado vai concordar com a ordem do sacador, tornando-se o principal responsável pelo pagamento da quantia expressa na letra de câmbio, na data do vencimento. Ou seja, o aceite nada mais é do que a assinatura do aceitante nesse título de crédito, no qual ele vai concordar com a ordem de pagamento emitida pelo seu emitente ou sacador, tornando-se assim o principal responsável pelo pagamento dessa letra de câmbio, na data e na forma convencionada. É isso que o aceite tem como conceito. Nós temos também a figura do sacador e do sacado, né? Relembrando a vocês, sacador nada mais é do que o emitente do título. Sacado é aquele que deve pagar ou que recebe a ordem, aquele que vai fazer o cumprimento desta ordem. É aquele que vai cumprir a ordem daquele do qual emanou. Esse título, ele vai nascer com a ordem do sacador, que é manifestada por uma assinatura nessa letra de câmbio. Nesse momento, o sacador garante tanto a aceitação do título como o seu pagamento. Ou seja, no momento que ele emite essa ordem, o sacador vai dizer que ele vai garantir o pagamento. Quando o sacado faz a figura do aceite, o sacador, na letra de câmbio, passa a ser cobrigado. Lembra vocês que lá no cheque nós não temos a figura do aceite. O sacado não dá a figura do aceite. Por isso que o banco, que é o sacado, não se garante, não garante o pagamento do título. Aqui na letra de câmbio, o aceitante, no momento que ele aceita o título, que é o sacador, passa a ser um co-obrigado pelo pagamento daquele título. O aceitante, ele pode ser desonerado ou exonerado da obrigação do pagamento se for colocado uma cláusula proibitiva de aceite. Ou seja, a regra geral é letra de câmbio deve ter a figura do aceite. Entretanto, é possível que se coloque uma chamada cláusula
proibitiva de aceite. E dessa forma, a sua aceitação não será obrigatória e dessa forma irá ser exonerado da sua obrigação de cobrigado. Se ele fizer o aceite, mesmo contendo essa cláusula proibitiva do aceite, ele estará se cobrigando por aquela dívida. O sacador pode exonerar-se da obrigação da aceitação por cláusula proibitiva de aceite. O efeito dessa cláusula, que é a de portador ou tomador do título, somente poderá apresentar o título ao sacado na data designada para o vencimento. Essa limitação vai proteger o sacador contra a participação antecipada deste título. Ou seja, eu coloquei um exemplo para vocês. Aos 30 dias do mês de março de 2020, pagará-se a Vossa Senhoria, por esta única via letra de câmbio, não aceitava a importância de R$ 200. Ou seja, essa limitação vai proteger o sacador contra antecipação do vencimento. A emissão do título não vai obrigar o sacado. Ele tem faculdade de vincular-se à obrigação mediante assinatura no termo. Ou seja, a vinculação cambial do sacado somente ocorre se e quando esse sacado aceitar o título. Ou seja, o aceitante, que é quem vai emitir a figura do aceite, e que é ao mesmo tempo o sacado, ele somente vai se comprometer e vai se tornar-se co-obrigado por uma determinada dívida quando ele fizer o aceite desse título. Ou seja, no momento que ele fizer o aceite da dívida, ele vai se tornar-se co-obrigado. O aceite, ele será oposto no anverso do título e pode ocorrer também no verso, com indicação de aceite. Ou seja, pessoal, o aceite ele vai ser no anverso. O que é anverso? Anverso é a parte da frente, ou seja, ele vai ser na frente e pode ocorrer ainda no verso, ou seja, na parte de trás desse título de crédito, que é a nossa letra de câmbio. Mesmo após o título ter circulado, com várias manifestações de pessoas, endosso, o sacado pode recusar a sua adesão, devolvendo-se o título ao portador. Isso é só para deixar claro, o aceitante, que é o sacado, ele não é obrigado jamais a emitir o aceite. Caso ele se recuse a emitir o aceite, nós vimos lá na frente que pode ocasionar o vencimento antecipado dessa dívida. A apresentação do título de crédito, ele é obrigatório e pode ser facultativa. Essa apresentação da letra de câmbio, ela vai ser obrigatória para títulos emitidos para pagamento com vencimento a certo termo de vista, ou seja, a partir do momento que for dado vista àquele título, ou seja, nós podemos ter 30 dias do termo da vista dele. Então é um prazo que deve ser obrigatória a sua apresentação. Por quê?
porque o termo de vista nada mais é do que a apresentação dele. E ele pode ser uma apresentação que nós chamamos de apresentação facultativa, em que os títulos emitidos para pagamento vão ser com vencimento em dia certo ou o convencimento a certo termo da data. Ou seja, essa apresentação do título ela não vai se dar naquele instante, ela vai se dar no momento posterior, pois ele é facultativo para começar a correr seu determinado prazo. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Professor, Oi, pode perguntar. eu não entendi esse último slide. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para ele. Esse O último que o senhor. é a apresentação. Você não está vendo, não? É a apresentação obrigatória, é isso? Eu acho que sim, mas eu não tô vendo. Ah, então deixa eu voltar aqui a compartilhar. É que, para a figura do aceite, nós temos a figura de apresentação obrigatória e apresentação facultativa do aceite. Eu posso levar para ter a apresentação obrigatória desse título quando a gente tem um título chamado convencimento a certo termo da vista. Ou seja, eu vou ter um determinado prazo. Deixa eu localizar bem aqui assim. Eu tinha um desse aqui. Pronto. Esse aqui, ele configura uma letra de câmbio com pagamento de apresentação obrigatória. Por quê? Observe o vencimento lá em cima, Letícia. O vencimento em 20 dias de vista. A vista ocorre a partir do momento da sua apresentação para o aceite. Observe, o que vai me iniciar o prazo de vencimento dele é o aceite. Então, a partir do aceite é que você tem um vencimento. Então, por isso que ele é uma letra de câmbio de apresentação obrigatória. Então, ele é de certo termo de vista. Esse título aqui que está na tela de vocês é um título com vencimento, aliás, com apresentação obrigatória. Vou voltar lá para pegar o outro tipo, para vocês irem acompanhando, que é a apresentação facultativa. É o título normalmente que ocorre. Observem que eu não botei o vencimento dele a partir da vista. Eu posso colocar ele com vencimento em 30 dias. Ou seja, o aceite, ele não é termo necessário para eu iniciar a minha cobrança. Basta o decorrimento ou o escorrimento do prazo. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum aqui. Pronto. Esse aqui é uma letra de câmbio em que a apresentação para o aceite, ele é letra de câmbio, ele é facultativo. Por quê? Observem lá em cima que o vencimento em 10 de maio de 2011, ele não vai depender do aceite para ocorrer o vencimento. Então, é um vencimento, é um título de apresentação facultativa. Já aquele outro, que eu coloquei aqui para vocês, ele é um de vencimento de apresentação obrigatória. Observe lá em cima, vencimento em 20 dias de vista. Quando é a vista? Esse que está aí na lateral de vocês, onde tem assim, aceite ilimitado.
Ou seja, a partir dessa data é que vai ocorrer o vencimento, a partir desse aceite. Pois se você não levar para o aceite, não vai iniciar o prazo. Portanto, o aceite ele é obrigatório, ou seja, a apresentação desse título ele é obrigatório para ocorrer o seu vencimento. Ok, Letícia? Ok, entendi. Pessoal, vou fazer um intervalo com vocês de 2 minutos, como sem falta, só para vocês beberem uma água, levantarem e retornarem. Quando vocês retornarem, eu faço a chamada. 2 minutinhos. Tudo bem, pessoal? Coloque nem que seja no, no chat aí pra gente, pra eu ver que vocês estão acordados. Aí, ok, ótimo. 2 minutos, pessoal, só para vocês sacudir a perna, beberam água. 2 minutos. Eu também vou beber uma água aqui.
Vamos lá, pessoal. Vou, vou fazer mais 2 slides com vocês e aí eu faço a chamada. Então, quem tiver aí um pouco mais disperso, vá se aproximando. Vou fazer aqui mais 2 slides com vocês e aí a gente faz a chamada. Qual é o momento para o aceite? A regra geral para o aceite, pessoal, só conferir aqui se vocês estão me ouvindo. Então, pessoal, a regra geral, o momento para o aceite é que o portador apresenta o título para o sacado em qualquer momento antes da data do vencimento. Então, o momento para o aceite é que o portador, ou seja, aquele que recebe o título, ele pode apresentar a letra de câmbio para o sacado em qualquer momento antes da data desse vencimento. Então, entre a data do vencimento e a sua emissão, ele pode ser levado a qualquer momento para o aceite. Isso é a regra geral. Com a cláusula de proibição de aceite antes de determinada data, o sacador pode estipular que a apresentação ou aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data. Imaginemos que eu tenha emitido uma letra de câmbio em que o vencimento dela se dará no dia 10 de dezembro de 2020. Porém, eu coloco lá uma proibição de aceite dizendo, antes do dia 1º de julho de 2020, não será feito o aceite. Então, somente a partir do dia 1º de julho de 2020 é possível o aceite. Isso é uma cláusula que nós chamamos de cláusula de proibição de aceites antes de determinada data. Nós também temos a chamada obrigação de apresentação ao aceite por endossante. Você vai fixar ou não um prazo. Esta é a hipótese anterior, esta e a hipótese anterior pode ocorrer em qualquer modalidade de vencimento de letra. Nós temos, só tirar aqui, pessoal. Ainda, a regra geral que o momento do aceite vai ocorrer no vencimento, pois o prazo de vencimento de uma letra de câmbio é o prazo de 1 ano a partir da sua emissão. Permite-se que o sacador reduzir ou ampliar esse prazo. Ou seja, quem vai ser o emissor, o emitente do título, ele pode diminuir ou aumentar esse prazo de 1 ano. A recusa do aceite. A recusa do aceite, ela pode ser tácita ou expressa. Essa recusa, se ela ocorrer de forma tácita, ela vai ocorrer com a simples devolução do título ao portador. Já se a recusa ocorrer expressa do aceite, ela vai vir de forma clara, vai vir uma manifestação escrita desse sacado do aceitante, lançado no próprio título, dizendo: não aceito o presente título, a presente letra de câmbio. Então, a recusa do aceite torna-se o título exigível imediatamente. Voltamos ao caso. Eu tinha emitido uma letra de câmbio dizendo que ela iria vencer no dia 1º de dezembro. Entretanto, eu coloquei que o aceite ela não iria ocorrer antes do dia 1º de julho de 2020. Ao levar o portador do título, ao levar esse título ao aceitante, que é o sacado, no dia 1º de julho, esse sacado se recusou a manifestar o aceite. O vencimento que estava programado para ocorrer no dia 1º de dezembro, ele vai ser antecipado. Ou seja, esse meu vencimento vai ocorrer no dia 1º de julho de 2020. É isso que vai ocorrer. Ok, pessoal? Professor, Oi.
E Pode não vai falar. ser pago. Não entendi. Venceu, venceu, aí a letra não vai ser paga. Não, pelo contrário. O título, se ele ocorreu o vencimento imaginemos que você tem um boleto. Se você coloca que o vencimento daquele boleto é no dia 1º de dezembro de 2020, ele tem que ser pago no dia 1º de dezembro de 2020. Você pode pagar antes, pode, mas o portador daquele título, ele não pode lhe cobrar antes daquele prazo, porque ainda não chegou a data do vencimento. O portador do título ele somente vai poder cobrar você antes daquela data se ocorrer a recusa do aceite, porque o aceite vai tornar o título exigível de imediato, ou seja, de forma antecipada. Ok? Conseguiu Ok, compreender? sim. Pessoal, eu vou fazer chamada de vocês, por isso que eu estou tirando o slide, vou fazer a chamada de vocês aqui, vou só abrir o sistema. Professor, Oi. eu acredito que muitas pessoas não vão colocar aquela outra parte falando sobre o prazo na prova. Não, sem problema, sem Porque, problema. como o senhor explicou só agora, né? Sim, não tem problema não. Se você tiver botado, ótimo. Se você não tiver, infelizmente, colocado, não vou poder. Ele seria um plus, digamos assim. Pessoal, vocês estão com internet aí, vocês podem tentar acessar bem para mim o sistema Infogênesis, porque para mim ele caiu aqui. Não sei se é só no meu. Eu ia até perguntar se eu estava com internet, mas como a Letícia está falando comigo, eu acho que o problema é no site da faculdade. Ainda bem que eu consegui ver a questão do confirmar o recebimento de várias provas de vocês. Conseguiu acessar, Alice? Maria, será essa é a minha internet? Deixa eu tentar aqui assim. Engraçado. Vocês estão tentando por onde? Eu não estou conseguindo entrar. Vocês estão entrando em qual site? É do Grupo Magista, é? Aqui eu não estou conseguindo. Eu entrei em outro site aqui, mas não consegui abrir o da faculdade. Tem alguém assistindo a aula aí pelo computador? Cola o link bem para mim, por favor, no chat, para ver se eu consigo acessar. O meu não está nem abrindo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, só para vocês verem que eu. Ó, não está nem abrindo. Vou aqui acessar aqui, ó. Deixa eu tentar o link aqui que vocês me enviaram, para ver se eu consigo.
Não estou conseguindo. Estranho. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar um outro site. Acho que deve ser minha internet. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Acho que deve ser minha internet, que eu tentei acessar aqui um outro site e não consegui. Deixa eu ver aqui um site de notícia. Ó, site de notícia vai abrir. O site da Globo. Deixa eu ver aqui. Da Globo já não consegui. Não sei o motivo. Da faculdade também não estou conseguindo. Pessoal, como eu não estou. Não, mas ele não está nem carregando, viu, o vídeo? Observe que ele é estranho. Mas tudo bem. Pessoal, como eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo entrar aqui na página. Pois é, estranho que eu não consegui. Não vai dar certo, não. Pessoal, o que eu tinha programado. Deixa eu ver aqui. O Daniel Fialho, ele já me mandou, foi um outro aqui. Mas também não. Não abriu de jeito nenhum. Pessoal, como eu não estou conseguindo, eu não vou poder fazer a frequência hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Vou encerrar a nossa aula agora. Quem ainda não mandou, quem ainda não pôde enviar a nossa prova, como vocês estão conseguindo acessar, envie minha prova, por gentileza. Que mais tardar amanhã de manhã eu estou enviando esse relatório. Ok, pessoal? Boa ideia, Glenda. Eu vou pegar com isso aqui, ó. Todas as nossas aulas elas são gravadas. Então, eu vou aqui correr aqui o nome das pessoas, ó. Então, por aqui eu consigo fazer a frequência de vocês, pelos nomes que vocês identificaram aqui, ó, do lado. Então, ok, pessoal. Já tem o nome de todos vocês aqui na tela. A nossa aula é gravada. Depois eu sempre coloco lá no AVA, vai estar o link para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.